E está ensolarado. E nós estamos aqui para fazer um chimarrão. E vou dizer uma coisa para vocês: tomar banho é um desafio. Ainda bem que eu já tomei o meu. Vamos aos aniversariantes de hoje. Mês de junho. Hoje é dia 24. Né? O mês já está se aproximando do fim. Riciane Vargas Flores. A minha escola Barão do Triunfo. Maria Lúcia Maior Pereira. João Batista Paim. Eloni Luiza Severo da Silva. Vilma Nunes. Gerson e Vanessa. Mônica Barbosa. Juliano Etes. Catiane Carvalho Nunes. Quero desejar a vocês todos um feliz e um abençoado aniversário, com muitas bênçãos, muita saúde, muita alegria, muita paz, tá? E que vocês só recebam bênçãos, né, na vida de vocês. Vamos fazer o chimarrão para se esquentar, porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Tomei meu banho e congelei. Alexa, para. Ué, Alex não fez nada? Também botou 5 minutos para botar. Alexa, pare. Eu vou estar assim com a luz. Mas não, é porque eu tô falando aqui perto, por isso que ela acendeu. Eu acho que é isso. Oi, Mary, bom dia. Bem gelado. Ah, diz a Valentina que atualmente está 5 graus, né, Valentina? Valentina, me traz a erva ali da geladeira. Ah, não sei o que eu consigo falar. Nem vi que estava no fim. Pega pra mim aí, por favor. Eu nem vi que estava no fim. Opa! Obrigado. Obrigado. Gente, eu tô com as mãos carangadas. Não me esquentei depois do banho. Não consegui esquentar o corpo. Não consegui esquentar o meu corpo. Vamos lá. Gente, tá muito frio aqui. Tem que cuidar para não bater os dedos, para não machucar. Quando tá frio assim, a gente bate os dedos e machuca. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que nós vamos colocar. Tô a fim de colocar esse coração que eu acho lindo. Eu nem vou peneirar a erva ali porque tá bem lisinha. Vamos colocar esse coração. Eu achei que eu tivesse mais uma florzinha aqui, mas não tem. Deixa eu ver se tá aqui. Eu sempre vou lavando, vou botando na cestinha do café para secar. Alexa, para. Borboleta. O de ontem que eu já lavei, que já amanheceu seco. Eu vou colocando e vou me esquecendo de tirar. Essa é a questão. Vamos tirar.
Gente, tá cheio de florzinha minha aqui. Mas o Valentina traz pra vovó aquela planilha de madeira que me emprestou, tá as folhas lá no meu quarto. Eu não achei. Aquela planilha que tem as folhas de ofício que a vovó escreveu ontem lá. Tá lá no meu quarto, na minha cômoda. Faz favor, traz. Que a vovó quer falar. É minha planilha. É tua, tu me emprestou, disse. Já vou te devolver. Vamos colocar aqui essas florzinhas, porque daí elas ficam seguras. Eu acho que eu mesmo vou ter que ir lá buscar, eu acho que ela não achou. Ah, tu achou? Obrigada, filha. Filha não, neta. Neta, isso mesmo, neta. Bem complicado botar, mas vamos lá. Tá cheio. Pessoal, deixa eu contar para vocês uma coisa. Ontem eu tinha programado minha ida, tinha programado a minha ida à Câmara Municipal de Rio Pardo com a intenção de fazer uma fala, de fazer uma... Oi, Janaína, bom dia. Oi, Magda. Oi, Marisa. Oi, Marisa, minha rica colega. Eu marquei, né, essa ida através da Associação do Solar do Museu, né, do Solar do Museu do Almirante Alexandrino, porque eu descobri... A gente descobre as coisas quando a gente... eu acho que eu vou botar minhas luvinhas. Eu acho que a gente vai descobrindo as coisas quando a gente vai sentindo necessidade, né, de falar e de participar de algo que a gente quer defender uma ideia. E eu tinha por ideia, olhem bem, na minha mente, eu entendia assim... Oi, Mercedes, bom dia. Que a nossa Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo do município, seria a Casa do Povo. Porque lá estão todas aquelas pessoas que foram eleitas por nós. Bom dia, Nilce. Foram eleitas por nós para nos representar, para expressarem, né, eles expressarem os nossos desejos, ou as nossas vontades, ou as nossas necessidades. Então eu sou uma cidadã comum, não tenho nenhum título, não ocupo nenhum cargo, não tenho nenhuma importância, seja ela política ou social no município. Eu sou simplesmente uma cidadã, professora de História, aposentada e atualmente do lar. E atualmente, como eu diria, faço meus produtos, né, principalmente ligados a pão, que eu amo, mas eu sou padeira amadora, né, não sou profissional. Pois bem, bom dia, Maria de Lourdes, bom dia, só um chimarrão para nos aquecer. Então eu vou contar para vocês o que eu ia fazer ontem lá, porque agora não vou mais. Foi suspensa ontem Foi suspensa a sessão devido aos problemas da enchente no município de Rio Pardo, né? Então foi suspenso. E como eu estou com esse assunto meio que engasgado faz um mês, e eu não queria trazer a público, não queria falar, eu queria falar na Casa do Povo. Pedir a eles, né, uma assistência, uma ajuda, alguma intervenção. Né? Mas como eu não consegui,
ainda, né? Deu 5 minutos? Já. Por que tu não me avisou? Eu não consegui ir por causa que foi suspenso, por causa que nós estamos enfrentando a calamidade das enchentes. E eu fiquei pensando essa noite que, como eu não consigo ir lá, estou tentando há um mês, né? E aí eu descobri, isso que eu quero contar para vocês, eu descobri que existe uma lei que proíbe a participação de pessoas do povo como eu, simples, para ir lá falar. Eu não posso subir na tribuna para falar, para pedir nada, para solicitar, para argumentar sobre qualquer... Eu não posso ir, eu não tenho esse direito como moradora do município. Existe uma lei que impede. Eu só poderei subir na tribuna para falar alguma coisa se eu estiver representando uma instituição, tipo time de futebol, clube de mães, qualquer tipo de associação, qualquer fundação, tipo, se eu for lá para representar, por exemplo, o Lar São Vicente de Paula, a Casa da Criança, entendeu? Só pode participar da sessão, participar, que eu digo, se manifestar publicamente na sessão, se for representante de uma entidade. Senão, não pode. E eu meio que questionei isso aí, né? Mas lei é lei. Eu tenho que respeitar a lei. Eu sou uma cidadã que respeito a lei, então eu tenho que respeitar. Então o que eu fiz? Através da presidente da nossa associação do Solar, a doutora Patrícia, né, Fontoura, eu me dirigi a ela e pedi que ela, então, como presidente, né, da nossa associação, me cedesse a honra de fazer uma manifestação na Câmara em nome do nosso Solar, em nome da nossa associação. Por quê? Porque esse assunto que eu vou abordar é um assunto relativo ao nosso patrimônio histórico. Então eu penso assim, que eu como representante da associação poderia falar. E assim foi feito. Foi agendado por meio de ofício, né? Há muito tempo, faz um mês mais ou menos isso, tá? Só que me deram um espaço de falar ontem, dia 23. Aí não aconteceu. E aí, assim, como é um assunto que está engasgado aqui, está me angustiando, vou trazer a público hoje com toda a inteira responsabilidade, porque não tem nada demais. O que eu vou comentar é algo que está acontecendo, né? E não tem nada de inverdades, né? É pura verdade, né? São acontecimentos relativos ao nosso patrimônio histórico. E eu, como cidadã e como historiadora, me coloco contra. Sou contra. Vocês vão dizer, professora, mas será que é tão importante assim? É. E alguém me disse, uma pessoa me disse isso, quem gosta de história é museu. Outra pessoa me disse, mas o que tem que eles querem levar? Qual é o problema? A pessoa me disse isso. E assim, diante dessas duas falas e outras falas que eu ouvi, é que eu resolvi comentar hoje para vocês, sem qualquer estardalhaço, nada. Vou relatar, tá? Eu vou relatar. Há mais ou menos um mês atrás, ou até quase 40 dias, não lembro bem, eu tomei conhecimento de que aconteceu uma reunião aqui em Rio Pardo, dentro da Igreja Senhor dos Passos, com representantes meu Deus do céu, da Irmandade, né, do Hospital dos Passos, e representantes das senhoras que cuidam e zelam, né, pela Capela Senhor dos Passos, as amigas, né, amitas que cuidam da manutenção da capela. E que essa reunião se deu, né, entre 8 pessoas, 4 da Irmandade e 4 da igreja,
onde elas respondem uma solicitação de um ofício que foi recebido, né, de Bagé. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Esse ofício foi encaminhado, né, por um comandante, não sei se é comandante, marechal, o título dele, assim, eu realmente, no momento, não deixa eu ver se eu consigo ver o nome aqui. General de Brigada, Senhor Talmo Evaristo do Nascimento, né? Envia esse ofício solicitando que fosse doado para o exército lá de Bagé os restos mortais de um herói riopardense que está enterrado em Rio Pardo. Eu digo riopardense porque ele se tornou riopardense, né? E eu vou contar brevemente quem é essa pessoa e onde ele está enterrado. Em 1750, quando foi assinado o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, para que acontecesse aquela troca entre os 7 povos das missões e colônia de Sacramento, né, a coroa portuguesa resolveu nomear o senhor Gomes Freire de Andrade, que morava em Portugal, que morava em Portugal, mas que era ligado ao Brasil, né? Então ele foi escolhido pela coroa portuguesa para vir para o Brasil e chefiar, né, alguns atos para preservar esse território, que era, na época, né, o sul do Brasil, que estava sendo colocado em risco, visto porque os 7 povos das missões fica no Rio Grande do Sul atual, né, e a colônia de Sacramento fica logo ali abaixo, né, a gente sabe, passando o Rio da Prata. Bom, Gomes Freire de Andrade era militar e ele foi escolhido para ser o demarcador de fronteiras aqui no Rio Grande do Sul. E havia assim tido uma espécie de combinação, né? As tropas espanholas sairiam do Uruguai, as tropas brasileiras sairiam aqui do Rio de Janeiro e eles iriam se encontrar no meio do caminho para fazer essa demarcação, né? Só o que vai acontecer no meio disso? Vai acontecer a Guerra Guaranítica, porque os Guaranis se negam a sair dos 7 povos das missões, não querendo entregar os 7 povos aos portugueses, tá? Só que aconteceu o seguinte: Gomes Freire de Andrade estava no Rio de Janeiro e antes de sair do Rio de Janeiro, ele resolveu criar 2 depósitos no sul para que esses depósitos pudessem sustentar esse embate militar que ele sabia que haveria de acontecer aqui na demarcação. Então ele resolveu criar dois lugares, escolheu 2 lugares, né? Um depósito que ele escolheu seria Rio Pardo, onde seria instalado um depósito militar. O outro depósito foi em Santo Amaro, né, que é a atual General Câmara, que são os 2 lugares escolhidos para se colocar esse depósito. Eu digo depósito porque era depósito mesmo. Foi depositado nesse local armamento, munição, alimentos para as tropas militares que iriam enfrentar, né, esse embate com a questão das fronteiras. Aqui era um vazio. Até poderia existir uma ou outra instância espalhada pelo território, mas era um vazio extremo. Esse lugar escolhido, o primeiro depósito, foi a cidade de Rio Pardo. Onde? No Alto Fortaleza. Criando o quê? Forte Jesus Maria José. Ponto. O que mais deveria existir nesse depósito? Além
além de munição, alimentação e armas. Deveria existir ali também um acampamento que foi criado em 1754, né? E neste acampamento, que era o Forte Jesus, Maria, José, no alto do Fortaleza, junto com esses militares, né? Nesse acampamento foram se agregando aventureiros, mestiços, colonos açorianos, comerciantes, peões, porque foi sendo criado ali uma espécie de vilarejo. Oi, Léa, querida, para ti também, querida. Um bom dia. E o que aconteceu? A Guerra Guaranítica explodiu, né, em 1753, e ela durou até 1756, com a morte de Sepete Araju. Não vou entrar nessa seara. O que eu quero contar para vocês? Em 1801, chega nesse acampamento aqui de Rio Pardo mais ou menos 400 dragões que vieram para dar apoio, né, para defender o território. E sabem quem é a pessoa que foi escolhida para chefiar esses dragões e para chefiar esse acampamento? O senhor Patrício Correia de Câmara. Até vou dizer uma coisa para vocês, ele nasceu no ano de 1744, morreu no ano de 1827, morou em Rio Pardo por mais de 50 anos, como chefe do Forte Jesus Maria José. Antes dele chegar aqui em Rio Pardo, ele vagou, não, ele lutou pelo mundo. Enquanto ele estava aqui, ele foi o líder, o comandante, ele não deixou ninguém chegar no nosso território português. Ele impediu a entrada de castelhanos, de argentinos, de Uruguai. Ele lutou contra a Guerra, né? Ele lutou na Guerra Cisplatina. Ele lutou em várias guerras, em várias batalhas. Ele foi um herói. Ele defendeu a nossa fronteira. E é graças a ele que nós temos o título de Tranqueira Invicta. Vocês estão me entendendo? Ele realmente, né? Ele foi uma pessoa de extrema importância para o município de Rio Pardo. Gente, ele era tão importante que ele recebeu 2 títulos de nobreza da coroa portuguesa. O primeiro título que ele recebeu foi de Conde de Pelotas. Né? E Dom Pedro I, né, em 1825, lhe concedeu um título que é importantíssimo, que é o título Visconde de Pelotas. É uma honraria muito grande receber esse título. Ele foi nomeado, o nosso amigo Patrício José Correia da Câmara, o nosso Visconde de Pelotas, foi nomeado tenente-coronel e comandante da fronteira do Rio Pardo. Aqui ele permaneceu por mais de 50 anos. Gente, mais de 50 anos. Ele faleceu com 82 anos. Ele participou de várias campanhas militares, chegou ao posto de tenente-general. Ele recebeu uma comenda imperial raríssima de se receber, que é a Ordem, né, do São Bento de Aves, que é uma honraria receber isso do Império, do rei, né? Recebeu o título de conde, depois de barão, né? Faleceu com 82 anos, morando em Rio Pardo. E agora, o que eu quero contar para vocês? O exército, né, esse grupo lá de Bagé, quer levar a ossada do nosso barão de Pelotas para Bagé. Sabe onde é que ele está enterrado?
na entrada da igreja Senhor dos Passos. Quando a gente entra na igreja, a gente pisa em cima deles. Ele está enterrado ali há 182 anos. Ele pertence ao nosso patrimônio histórico. Ele faz parte do nosso patrimônio. Como é que eu vou ficar quieta diante disso, com a tentativa de remoção desses restos mortais dele? É mexer na nossa história. E eu, diante disso, sou professora, né? Não adianta falar. O professor é a pessoa que quer defender uma ideia, ela tem que ter argumentos. E eu me dei o trabalho, de me sentar e levantar alguns argumentos justificando por que eu sou contra. Até minha fala pode ser de uma formiga diante de um formigueiro. Só eu ser contra. Mas eu tenho o direito de expressar a minha ideia. Então eu escrevi, gente, pedi para a Valentina emprestar a planilha, porque eu me sentei e escrevi esses argumentos. Do fundo do meu coração, com toda a minha lealdade à cidade de Rio Pardo. Argumentos que mostram que eu sou contrária à remoção da ossada do Visconde ou de qualquer outro artefato que pertença ao município de Rio Pardo. Primeiro argumento. E isso é uma coisa muito séria, estou falando para vocês o que eu penso. Respeito à vontade histórica e original do sepultamento. O Visconde foi sepultado em Rio Pardo por vontade dele. E pela decisão das autoridades da época. E pela sociedade da época. Até porque, né, ele já morava aqui mesmo há mais de 50 anos. Então ele se tornou um riopardense, que nem eu, que não nasci em Rio Pardo, que virei riopardense. Essa escolha reflete, né, um contexto histórico e simbólico que deve ser respeitado. A mudança de local, sem que haja um desejo explícito do próprio homem que foi homenageado, que é o Visconde, ou de seus herdeiros diretos, pode ser vista como uma violação da memória e da vontade histórica original. Isso eu penso, acredito nisso. Segundo argumento, Rio Pardo preserva um vínculo histórico real com o Visconde. O município foi um dos centros militares do Rio Grande do Sul no século XIX, tendo ligações fortes com o desenvolvimento das Forças Armadas, né? E com as campanhas que o Visconde participou e se destacou como um líder exemplar. A cidade guarda essa memória por meio de marcos, instituições e tradições que mantém vivo o seu legado. E remover seus restos mortais aqui da cidade de Rio Pardo enfraquece esse vínculo histórico, tá, que já foi estabelecido. Terceiro argumento. A presença dos restos mortais valoriza o patrimônio de Rio Pardo. A permanência do túmulo no município é parte do nosso patrimônio material e imaterial. E além de atrair visitantes interessados em história militar e do Brasil imperial, fortalece a nossa identidade, gente, cultural local. A remoção implicaria em uma perda irreparável desse valor simbólico e histórico. Quarto argumento. Não há justificativa histórica forte para essa remoção. Bagé tem de fato relação com a história militar do Rio Grande do Sul e com o Visconde, visto porque ele era militar, né? Então, naturalmente, ele tem o entrelaçamento de história com o exército, né? Mas não existe nenhuma evidência de que ele tenha pedido para ser sepultado lá em Bagé.
As evidências indicam um forte laço com a cidade de Rio Pardo. E a transferência seria uma reinterpretação tardia da história que pode distorcer todos os fatos e interesses originais da nossa história. Nós somos uma cidade de origem militar. Prova disso é o Forte Jesus Maria José e o Centro Regional de Cultura, que a gente sabe que se transformou na maior escola militar do Rio Grande do Sul. Apesar de que quando ela foi construída, inicialmente era para ser uma espécie de orfanato, mas que não vingou. Se tornou uma escola militar exemplar. Então a nossa cidade está ligada exatamente, nós temos laços militares. Quinto argumento: risco de politização ou instrumentalização da memória. A transferência desses restos mortais muitas vezes pode estar ligada a agendas políticas ou interesses locais que buscam se apropriar, né, de figuras como a do Visconde. Com responsabilidade histórica, evitando que sua imagem seja visada ou usada de uma forma utilitária ou descontextualizada, né, sou contra a remoção. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que está querendo cair. Sexto argumento: a memória pode ser homenageada sem a remoção dos restos mortais. O município de Bagé, o exército de Bagé, pode homenagear o nosso Visconde sem precisar levar seus restos mortais. Pode ser homenageado de diversas formas, como monumentos, ruas, instituições, eventos, né? E praças, museus, né? Podem criar um local com imagens, né? Com estátuas, como é que a gente diz? Monumento, né? E pode colocar esse nome dele em destaque, com placas, com tudo que for possível. Pode ser homenageado assim. Não, podem criar um memorial para ele lá, sem precisar levar a ossada. O respeito à memória não exige deslocamento físico de restos humanos, especialmente quando isso contraria a tradição histórica, já que já está consolidada. Ele pertence a Rio Pardo. Ele está enterrado ali, na entrada da Igreja Senhor dos Passos, aos 182 anos. Não é um ano nem dois, é 182 anos. Sétimo argumento: Rio Pardo guarda relíquias por mais de 200 anos. Tudo faz parte de uma memória coletiva da nossa cidade, que foi um dos primeiros núcleos do Rio Grande do Sul que povoaram, né, o sul do Brasil. E nós sabemos que entre esses núcleos Rio Pardo está presente. E Rio Pardo, Porto Alegre, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha. Em 1809, essas quatro povoações foram levadas a vilas. E Rio Pardo estava presente, Bagé não estava presente. Vocês estão me entendendo? Oitavo e último argumento. Eu poderia fazer muitos, mas eu vou para o oitavo, porque eu encerrei no oitavo. O valor cultural é intransferível. Esses itens não têm apenas valor material ou estético, mas representam a vivência de várias gerações que já habitaram o município de Rio Pardo. Os marcos da história regional e nacional contribuem para que o senso do pertencimento da comunidade local seja preservado. E retirar esses bens de um contexto original é desfigurar sua história, é privar a cidade de sua herança mais legítima. O IPHAN, a Unesco, por exemplo, defendem a preservação de bens históricos em seu lugar original.
pois garante assim a integridade cultural e educativa. Para que isso se tornasse efetivado, foram criados, né, 2 processos para se preservar: o tombamento e o arrolamento. Nós sabemos que em Rio Pardo nós temos vários casarões, várias construções que estão tombadas, mas nós também temos várias construções, vários casarões que não estão tombadas, estão arrolados. E nós temos o IFAI, nós temos o IFAM, né? Um a nível federal e outro a nível estadual, que tem a finalidade, né? Tem por finalidade nos proteger as nossas heranças culturais, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: poderei ser criticada pelo que eu estou falando, muito criticado, mas eu não me importo, porque quando a gente fala e quando a gente defende aquilo que a gente acredita, a gente tem que defender. Valentina, faz favor de fazer barulho com essa coisa aí. Quando a gente defende essas ideias, né? Eu não defendo para ser nenhuma pessoa, como eu diria, para aparecer. Não é isso. Eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer é o nosso patrimônio histórico. E outra coisa que me fortaleceu essa ideia foi que há poucos dias, não lembro quando foi, saiu uma reportagem, né, de que na Gazeta do Sul sobre os pontos turísticos de Rio Pardo, fortalecendo essa imagem de cidade histórica cultural. E ao mesmo tempo foi aprovado pela Câmara aqui em Rio Pardo, né, o Poder Legislativo aprovou, eu não lembro a autoria agora de quem fez o projeto de lei, mas aprovou que ficou sendo como patrimônio nosso histórico cultural, o nosso hino rio-grandense, e eu não me lembro outra coisa agora, não lembro mesmo. 2 coisas foram aprovadas, né? Mas uma que eu me lembro é a do hino. Foi composto aqui em Rio Pardo, né? Todo mundo sabe, no combate do Barro Vermelho. Gente, eu fiquei muito chocada. E eu vou dizer para vocês, chocada com essa ideia de se retirar a ossada dele daqui. E eu pensei o seguinte: se acontecer de fato isso, estaremos abrindo precedente, né, para que outras coisas sejam retiradas daqui. E diante disso eu fui em busca de pessoas para me ajudarem nessa luta. Não encontrei respaldo. Não encontrei muito respaldo. A pessoa, né, que eu vou citar o nome aqui, que está ciente de tudo isso que eu estou falando, porque fui eu que comuniquei a ela, porque ela não sabia. Eu contei para ela o que estava acontecendo e eu contei para ela porque eu penso que ela é a pessoa mais indicada a lidar com essa situação, porque ela é ligada a essa recuperação da nossa história, que é a Vera Schultz. Ela já recuperou 20 prédios em Rio Pardo ao longo da sua história como arquiteta. E ela tem um amor por essa terra, assim como eu. Eu sempre digo, eu não sou riopardense, eu não nasci em Rio Pardo, eu vim para a cidade de Rio Pardo 4, 5 anos, né? Mas essa cidade me acolheu e eu a considero minha cidade. E assim, tudo que afeta a minha cidade me afeta. E eu, como professora de história, não posso me calar. Eu não posso me calar diante disso. Por que eu queria falar na Câmara? Não vou mais. Era para ser, faz um mês que eu estou querendo ir, não vou mais. Então eu resolvi trazer aqui o assunto e entregar nas mãos das pessoas competentes, que agora a Veroca está ciente, então eu já conversei com ela disse que já está acontecendo. Porque nós precisamos ter readequar, né, o nosso plano diretor, readequar o planejamento nosso
Tem como, né, através do município, o município que é responsável por isso, e eu tenho certeza que a gente não vai precisar apelar para que isso não aconteça, de relevarem embora. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, mas esse cara, uma pessoa me disse, comentando esse assunto, mas esse cara é tão importante assim, para tu ficar tão bravo? Me disse isso. Eu disse, esse cara, entre aspas, foi o responsável pela manutenção das nossas fronteiras, gente. Ele é o cara que fez história. Ele é que pegou a espada na mão. Ele foi quem botou a bomba, a bala no canhão. Ele que foi lá, meteu a cara e a coragem. E não foi durante um ano. Foi por mais de 50 anos. Ele batalhou para que nós tenhamos hoje as fronteiras que nós temos no Rio Grande do Sul. E é graças a ele que Rio Pardo recebeu o título de tranqueira invicta. Graças a ele, nós hoje possuímos, né, esse território histórico. E eu gostaria que a nossa cidade permanecesse com a alçada dele aqui. Está lá 182 anos enterrado. Né? Para que nós vamos desenterrar? Outra coisa, todo mundo diz, mas ele não é riopardense. Vou contar bem brevemente. Realmente ele não é riopardense. De nascimento não, sabe por quê? Ele nem nasceu em terra. Ele nasceu quando os pais dele estavam saindo das Açores para ir para Portugal. Ele nasceu em Alto Mar. Foi criado pequeno em Lisboa. Foi registrado como português. Se tornou militar, vagou pelo mundo, porque ele andou pelo mundo lutando. Não foi só aqui no Brasil, ele andou pelo mundo, pela Europa, ele tem uma história muito grande, né? Até que ele veio parar aqui no Rio Grande do Sul. Gente, ele veio parar aqui na nossa cidade, né? E ele, por vontade própria deles, depois de adulto, se naturalizou brasileiro. Então, o pertencimento, né, dessa história é nosso, porque ele escolheu o Rio Pardo. Ele poderia ter ido embora de Rio Pardo. Depois que ele conseguiu definir as fronteiras, que tudo terminou, ele poderia ter pedido transferência de Rio Pardo e ir para outro município, e até para o Rio de Janeiro, de volta, ou até para Portugal. Ele não quis. Ele escolheu ficar em Rio Pardo. E aí então eu digo para essa pessoa que me falou, né? Barbaridade, mas a história é coisa de museu. Uma pessoa culta me disse isso. História é coisa de museu. E uma outra pessoa que eu tinha uma imagem, vamos dizer assim, eu tinha uma imagem da pessoa. Sabe quando tu tem uma imagem, que tu constrói uma imagem de uma pessoa, tu pensa, esse cara, ele é entendido de leis, ele isso, aquilo, aquele outro, ele vai me dar suporte. Me disse bem assim, mas professor, o que tem que se eles querem levar? Qual é o problema? Qual é o problema? E aí, como é que nós vamos defender uma cidade que se diz cidade histórica cultural? Se nós temos pessoas que aqui moram e pessoas que têm poder e que pensam assim. Graças a Deus, existem outras que não. E eu acredito fielmente, tenho confiança, tá? Que o poder público nosso, o pardense, não vai deixar acontecer isso. Eu tenho essa ideia que eu compartilho com vocês. O Visconde de Pelotas está enterrado aqui, vou repetir, há 182 anos, na entrada da igreja do Senhor dos Passos. Quando você vai na igreja, você passa por cima deles. Faz 182 anos que ele está enterrado ali. A população de Rio Pardo já passou por cima dele milhares e milhares e milhares de vezes. E existe uma história que eu não sei se é verdadeira, eu não sei se é boato ou se é verdade,
de que ele tinha pedido para ser enterrado ali, para ser pisado, para pagar todas as suas penitências, né? Por todas as pessoas que ele havia matado, assassinado em combate. Se é verdade, eu não sei. Mas alguém me falou essa fala aí, ó. Eu não li em lugar nenhum. E aí me causa surpresa muito grande, né? Quando as pessoas que têm o poder de dizer não para esse absurdo e dizem sim. Desculpe meu desabafo, desculpe a minha live ao vivo aqui tão longa, mas eu tinha que desabafar com vocês, eu tinha que contar para vocês aquilo que está engasgado aqui, ó. Tá engasgado. Seguinte, não ganho nada com isso. Não ganho nada com isso. Se vocês pensam que eu ganho alguma coisa, eu não ganho nada, eu só ganho incomodação, porque eu sei que eu vou ser muito criticada. Mas aguentarei, porque eu sou professora de história. E eu defendo a ideia de que o que é nosso tem que aqui permanecer. Porque se abrir o precedente, daqui a pouco alguém vai vir assim de outra cidade e vai dizer assim, ó, eu vou vir buscar, eu quero que vocês me deem a ossada do Barão de Santo Ângelo. Porque ele não é, que ele tem que ficar lá porque ele vai ser homenageado no céu. Ou me dê a ossada do Padre Hells, ou me dê essa imagem que foi trazida da igreja, que veio lá de cima, do Nordeste, de Salvador, do Rio de Janeiro, e veio parar aqui em Rio Pardo por engano. Vou levar de volta? Não pertence a você. Entenderam? Então vai abrir um precedente para isso. E isso não pode abrir. Isso não pode acontecer. O que é nosso é nosso. E nós temos que lutar pelo que é nosso. Essa é a minha ideia. E aí, uma pessoa muito culta, muito conhecedora de tudo que eu estou falando aqui, tentou me demover da minha ideia. Tentando me dizer que eu estou errada. Que se o exército quer homenagear, que é uma honra, claro que é uma honra, mas o exército pode homenagear. Mas não precisa levar os restos mortais. Como eu disse, pode homenagear de diversas maneiras. Gente, desculpe, eu fico um pouco assim empolgada quando eu falo nesse assunto. Quando eu falo nesses assuntos, eu fico empolgada. Fico empolgada. Por quê? Nosso município é um município de história, é um município cultural, o patrimônio nosso é histórico. E aí as pessoas ficam falando, porque Rio Pardo não faz festa, não sei o que, não sei. Rio Pardo faz festas, só que Rio Pardo tem como carro-chefe a nossa história, os nossos casarios, e é eles que nós temos que preservar, e tudo aquilo que nós temos. Uma última coisa que eu vou colocar. Uma pessoa me perguntou para mim, tentando me demover da ideia, me perguntou para mim, me diga uma coisa, mas o que a senhora vai fazer com aquele túmulo que tem atrás da igreja de São Francisco, que está lá tirado? Eu respondi para essa pessoa, eu não vou fazer nada, quem tem que fazer são as pessoas que têm a competência para fazer. Sou eu. Está errado que está tirado lá? Claro que está errado, já deveria ter sido cercado, deveria ter sido feito ali um largo, uma pracinha, alguma coisa para dar destaque, né? Que agora me falhou a memória, gente, quem é que está enterrado lá? Mas é alguma coisa ligada à família de Simões Pires, eu não sei se é ele ou se é algum parente dele, parece que é por aí, que realmente deveria ser resguardado, né? Mas é isso aí. Esse é o que eu iria falar na câmera, mas então não vou mais falar porque não há necessidade. Já falei aqui, entrego o assunto a todas as pessoas que têm competência para resolverem essa situação, né? E a todas as pessoas que podem usar a lei de forma correta, porque eu não conheço a lei, não sou advogado, eu sou professora, né? E podem usar a lei para preservar essa ossada.
vou terminar minha live dizendo: Visconde de Pelotas está enterrado na frente na entrada da igreja Senhor dos Passos. A igreja parece-me que não é tombada. O Centro Regional de Cultura é tombado, mas a igreja eu acho que é só arrolada. Não posso dizer com certeza. Mas acredito que o entorno do Centro Regional de Cultura deve estar também. Eu não sei. Eu não conheço, eu não tenho acesso a isso, sabe? Mas assim, ó, gente, desculpe a demora, desculpe o desabafo. O que eu falei foi, assumo a responsabilidade total, tudo foi eu que falei, eu não citei nome de ninguém, nem vou citar, né? Mas esse fato eu estou sabendo desde 2 dias depois da reunião que foi feita. Foi mais de mês. E eu optei em ficar quieta primeiro, procurando entrar em contato com as pessoas que poderiam fazer alguma coisa. Como eu não consegui, resolvi abrir aqui, ok? Não se esqueça, não vá dormir de mal com seu amor. Preserve sua família. Preserve tudo que é seu. Não deixe que ninguém tome. Deus é Pai, Deus cuida de nós e eu tenho certeza que Ele vai continuar nos abençoando aqui a cidade de Rio Pardo e não vai permitir que isso aconteça. Eu creio. Um bom dia, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. E vamos aguardar os resultados da minha fala. Possivelmente serei muito criticado.